Universo, como pode melhorar? Infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Vem pra cá que chegou a hora da cerimônia do conhecimento. Aqui joga a sementinha. E pelo amor de Deus, faz sua parte aí que eu tenho certeza que as coisas vão fluir na sua vida, porque você veio para viver o extraordinário. Mas depende de você. Conhecimento é poder. E aqui a gente vai entregar um monte de conhecimento para você. Mas eu preciso da sua ajuda. Se inscreva no canal, curta, comenta. Vamos ser generosos do coração. Vamos compartilhar a boa nova. Você quer que o mundo se transforme, melhore. Mas você está se transformando? Está se tornando uma pessoa melhor? E compartilhar o conhecimento é uma forma de a gente transformar a humanidade, meu jovem. Porque aquela pessoa com conhecimento vai ter um comportamento totalmente diferente. E você veio para viver o extraordinário, meu jovem, minha jovem. Então, mais uma edição do nosso Universo, como pode melhorar? Denise, infinitas e infinitas possibilidades. Hoje um tema maravilhoso. Eu amei, cara. Eu amei quando eu fui pesquisar ontem. Cara, que tema fantástico. Devemos falar isso toda hora. Por isso que é importante você propagar esse conhecimento aí. Eu vou falar sobre saúde mental maternal. Que tema maravilhoso, recebendo pessoal bacana aqui. Amiga Rita, tudo bem, Rita? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade, viu? Bom, mas segue lá. A Rita tem um canal, um podcast maravilhoso, que é Mãe de A a Z. Isso, Mãe de A a Z Podcast. Eu que não sou mãe, fiquei stalkando, gostei pra caramba do conteúdo. Então, tenho certeza que vai te surpreender. Segue no Instagram, né? Mãe de A a Z, e no YouTube. Se inscreva lá. Mãe de A a Z tem uns temas maravilhosos aí. Verdade. Pra mulher e pra nós também, homens. Temos que despertar essa situação, essa questão também, né? E recebendo a amiga Angel, ela que é de casa aqui da Barra de Acre. Tudo bom, meu amigo? Como é que tá? Tudo bem, Thiago? Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Eu que vou aprender muita coisa legal. Minha esposa vai ficar mais feliz ainda, né? Tá planejando ter um menino aí. Vai. Conhecimento é poder, né? Tudo. E a mulher tranquila fez fome, né? E ela aqui, minha amiga Denise, tudo bom, Denise? Como é que tá? Oi, Thiago. É um prazer enorme estar aqui, ainda mais com essa sua energia, né? Ela é bem contagiante. É. E muito honrada de estar ladeada de duas pessoas que eu amo. Rita, minha sister, do Maio Furtacô, né? Nós já estamos aí há um tempo nesse percurso. Ela que me chamou, ela que me contaminou. E agora a Angel, né? Que é uma figura lindíssima. Então a gente está aqui. Então vamos lá, vamos começar por aí. O que é esse movimento Maio Furtacô? O movimento Maio Furtacô, ele é um movimento apolítico, apartidário, que foi iniciado aqui no Brasil por uma psiquiatra e uma psicóloga que estavam trocando figurinhas, experiências, eram mães na porta da escola, do colégio das filhas. E a psicóloga Nicole. Isso. E a psiquiatra Patrícia. E dali, conversa vai, conversa vem. Elas eram profissionais, né, da saúde mental. E qual foi o espanto delas? Perceberam que as duas tinham muita coisa em comum. Só que não eram só as duas, né? Porque elas eram pessoas com um nível de referência na saúde mental materna por experiência. Mas também eram mães e eram mulheres. E qual foi a surpresa? A grande maioria das mulheres vivencia um universo imenso de experiências, de emoções. Eu digo sempre a Rita, que já me acompanha há um tempo, ninguém nasce mãe. Ser mãe é um processo do tornar-se mãe. E quando alguém se torna mãe, ela é totalmente contaminada pelo que nós chamamos os discursos maternos. Quem foi a mãe que lhe proporcionou maternagem, como ela se sente enquanto mãe, ela mesma, né? E como ela percebe que vai ser a relação dela com esse bebê. Então, muitos conteúdos são inconscientes, não depende dela querer. Ah, mas ela é a primeira mãe, é a primeira gestação? Sim, mas se for na segunda gestação, ela vai vivenciar essa gestação. São crianças diferentes, né? São crianças diferentes, né? E ela aprende muito com a experiência. Então, hoje, no DF, né, a Rita, ela é uma das representantes, junto com a Alessandra Reis. Nós temos um grupo muito de peso. Acho que esse é o segundo, é o nosso quinto ano. É o quinto ano da campanha, mas esse grupo, 4 anos. 4 anos.
Então, nós temos, assim, dentro desse grupo, muitas mulheres profissionais, mães, e que cada uma vivenciou o seu próprio processo de uma forma bastante subjetiva. E por que nós estamos aqui? Porque nós acreditamos que saúde mental materna importa sempre. Toda mulher pode ser mãe. Se ela não for mãe, vai ser tia. Verdade. Se ela não for tia, ela pode ser cunhada, ela pode ser E avó. ela é filha, né? Esposa, irmã, né? E ela vai fazer parte de uma rede social de apoio. Então, nós temos alguns fatores de risco, né, que deixam uma mulher mais sensibilizada, que é esse período gravídico puerperal. Então, na gestação, há toda uma confluência hormonal. E essa confluência hormonal modifica muito os aspectos psíquicos que essa mulher vive. Então, a gente sabe, por exemplo, que mulheres que tiveram acesso a uma oportunidade de um pré-natal, imagina você sendo um gineco, né, um ginecologista, recebe uma mulher que não tem um pré-natal. Imagina ele fazer um caminho no escuro, porque ele não sabe a história, né? Aí você pergunta, mas a mulher não quis fazer o pré-natal? Será que foi bem assim? Quais foram as dificuldades? Às vezes não tem escolha, né? Não teve um acesso ou alguma coisa aconteceu ali. E eu acho que o mais importante, Tiago, e aí a Angel vai poder contribuir, a Rita também, é a escutar. A gente chama isso de escutativa e escuta qualificada. Por quê? Porque normalmente a grande parte de nós, profissionais de saúde, estudamos muito. Tivemos muito conteúdo teórico, uma formação robusta, mas será que nós tivemos na nossa formação uma disciplina, um espaço reflexivo para saber se a gente consegue ouvir? Será que a gente escuta essa mulher? Ou será que quando essa mulher chega, que ela está vivenciando lá uma série de ocorrências, será que quem está fazendo essa escuta está sendo acolhedor? Está ouvindo o que é o universo do que ela está vivendo? Né? E aí eu vou lançar a mão de um texto que eu gosto muito, depois eu posso compartilhar com vocês, que se chama Escutatória, do Rubem Alves. Né? Então, escutar é algo que você precisa de treino. Não é uma coisa porque você por exemplo, eu sou psicóloga de formação, Rita é psicóloga de formação, mas o que nos tarimbou ao longo da nossa jornada profissional foram os nossos próprios pacientes. A gente foi aprendendo que algumas coisas não adianta você chegar com receita de bolo. Não é porque eu tenho uma experiência na saúde mental, diga-se passagem, eu já estou, né, nessa área já há bastante tempo, só de unidade eu trabalho tanto no consultório privado quanto atuo dentro de uma unidade neonatal. E aí você já vai para um outro universo da maternidade, né? Que é a prematuridade ou os bebês de termos mais gravemente enfermos. Então, além de você já passar por um conjunto de alterações psicofisiológicas e hormonais, você vai passar por algo que você não estava esperando. Porque nós esperamos o quê? Aquilo que nos foi vendido, que o nosso bebê vai nascer forte, rechonchudo, saudável. Johnson, saudável, vai chorar forte no momento do parto, vão me mostrar o meu bebê, eu vou poder ter aquela hora de ouro maravilhosa e vai dar tudo certo, porque esta é a visão da maternidade instagramável. Esse termo, maternidade instagramável, é aquele termo em que as mulheres precisam fazer, mas então toda a maternidade vai ser ruim? Não, maternidade tem cores, tem um arco-íris. Por isso que o nome da nossa campanha é Maio Furta-Cor. Porque o Furta-Cor, olha aqui a nossa camiseta, tem todos os tons, tem todos os matizes, tem todas as experiências. E aí vem uma pergunta. Será que as pessoas que estão nos ouvindo, será que você, Angel, será que alguém conhece uma mulher que passou por uma alteração na gestação?
Será que a gente conhece uma mulher que desenvolveu um quadro de ansiedade, que migrou para um quadro de angústia e chegou a um pensamento muito robusto, muito tenaz, onde ela chegou mesmo a pensar que aquilo que estava acontecendo com ela causava um nível de estranhamento tão possante que ela chegou a pensar em desistir? Ah, mas isso então é só na gestação? Não. Pode ser no próprio momento do parto. Às vezes ela idealizou um parto natural, um parto normal, toda uma estrutura dentro de casa, com uma profissional doula maravilhosa, com profissionais bons, com muita experiência. Mas nós temos intercorrências na gineco-obstetrícia. Você pode ter um prolapso de cordão, você pode ter uma DPP, você pode ter uma DEG, que é uma doença hipertensiva específica da gestação, pode migrar para uma pré-eclâmpsia, pode migrar para uma eclâmpsia, pode chegar a uma síndrome de HELP, que é a HELP síndrome. Então, os matizes da maternidade são muito amplos. E se esse bebê, mesmo que ele nasça bem, chorando forte, capaz, com uma boa capacidade de sucção, mas o emocional dessa mulher pode oscilar. Mesmo que ela tenha uma ótima rede de apoio, um marido maravilhoso, alguém que está ali atento, uma mãe, porque senão a gente perde um pouco do foco de que isso é algo que pode acontecer com qualquer mulher, parda, negra, com uma boa rede de apoio, com um bom acesso à informação. Mesmo essa mulher, talvez hoje eu faria até uma ponte, sabe? Por exemplo, eu pegaria aquela mulher que não tem acesso, que vivencia uma situação de vulnerabilidade socioeconômica bastante importante, que pode ser vítima de uma violência ou que pode ter vivenciado uma intercorrência da gestação e não teve esse acesso a um serviço de saúde mental ou o próprio serviço ali que a acolheu, talvez não houve o rastreio desses fatores de risco. Depois que as meninas também puderem falar um pouco mais, a gente poderia falar um pouco quais são os fatores de risco para as alterações do ciclo gravídico puerperal. Por exemplo, seria uma questão muito boa para a gente conversar, porque a gente está aqui movido por um desejo. É porque toda a saúde materna importa. Então nós, enquanto um coletivo, a gente busca chegar, temos várias programações, hoje mesmo já tivemos uma live do nosso grupo Onda, foi fantástico, né? A Laura que conduziu, a comunicadora excelente. E hoje na Secretaria de Saúde nós temos também uma meta. Né? Qual é a meta? Formar profissionais sensibilizados à causa materna. Para que maio Fruta Cor seja todo mês. Não só no maio, é no todo dia, é no miudinho, entendeu? Por quê? Porque antigamente as nossas avós e bisavós tínhamos muitas dificuldades, mas nós tínhamos uma coisa que hoje nós não temos. Se a minha amiga Rita fosse ter um bebê, eu ia na casa da Rita, levava uma sopa, eu dava uma faxina, a Andy eu ia lá, olhava as crianças, até chegar a irmã dela, entendeu? Não, você não vai comer carne de porco, por isso, por aquilo. Tinham todas as questões de mitos ali, mas tinha rede. Tinha acolhimento, né? Tinha uma rede. Por quê? Porque no dia que a Rita teve bebê, eu fui na casa dela. Então, quando eu tive o meu bebê, a Rita veio na minha casa. E se a Angel mudou para aquela localidade, é novata, será que ela está precisando de alguma coisa? E hoje? Como é o pós-parto? Alguém cuida de alguém? Interessante, né? E se quem cuida, e quem sempre cuidou, em algum momento estiver vivenciando um momento psíquico que exige ser cuidado, será que ela se permite a isso? Será que ela busca ajuda? Bom questionamento. Ou será que ela acha que ela só se aplica a ela o papel de quem cuida? Não se aplica o papel de quem pode ser cuidado. Às vezes a gente quer cuidar do nosso jeito. Né? A gente não quer cuidar do jeito que é correto.
É igual você fala, eu acho que é muito bacana quando a gente propaga esse conhecimento, porque aí eu vou entender, compreender como é que funciona, porque eu sei como é que é a realidade. Eu jamais vou poder falar na posição de mãe, porque eu nunca passei pela gestação, mas eu posso falar de alguém que está junto. Como é que eu posso lidar com isso, né? E eu acho que é muito bacana. Mas você pode ser um pai maternal. Não, isso que eu tô falando. Você pode ser um pai acolhedor. Exatamente, eu tô falando. Ou mesmo guiado pelo seu instinto, mas se você tiver dentro de você uma disponibilidade interna, entende? Em querer cuidar. Mas é isso que eu tô falando pra você. Porque cuidar... O conhecimento é exatamente o quê? Vai abrir essa porta e falar, peraí, o meu comportamento tem que ser esse. Né, para poder pro bem maior. A gente tá até falando no bastidor aqui sobre as doulas, né? Porque é uma coisa que eu aprendi, né? Quero mandar um abraço pro pessoal da Marilda, que faz um movimento maravilhoso em Brasília, que na maternidade a gente olha pro filho. Esquece da mulher. E talvez a mulher que é a mais importante, até que mais que o filho, porque se ela tá bem, ela vai conseguir, né, fazer uma boa gestação, vai conseguir ali cuidar daquela criança também, vai criar uma harmonia pro casal também, que a gente percebe que a maternidade hoje é o quê? Só o bebê, esquece da mãe. É muito solitário. Né? Mas não falar disso também, ó. Quem tá aí, chega pra cá, Universo, como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Já se inscreva no canal, curta, comenta. Vem pra cá que o papo é maravilhoso. Ô Rita, como é que você chegou aí nesse movimento? Fala pra mim. Então, foi bem legal, viu? Espantoso. Eu tava mexendo no Instagram, como todo mundo, né? E eu vi lá, Maio Furtacô, saúde mental materna. Eu falei, como assim? Que é isso? Eu falei, gente... Eu falei assim, existe isso, nem sabia. Exatamente. Eu já lutava muito com isso, já falava muito sobre isso. Sem saber, né? Sem saber que existia o movimento, porque eu já tinha feito uma formação com a Alessandra Reis, que é o pré-natal psicológico. Como a Denise falou, existe o pré-natal ginecológico e existe também o psicológico, que inclusive é de uma das nossas representantes, que é a Alessandra Reis, que é uma doutora. Ela é responsável técnica, pós-doutora, exatamente. Ela é responsável técnica do HMIB, que inclusive é a única unidade em Brasília, acho que no Brasil, que faz atendimento psicológico e psiquiátrico de mulheres gestantes e também no puerpério. E eu já tinha feito essa formação com ela. Então, quando eu vi esse movimento, falei, gente, eu preciso, porque eu tive depressão pós-parto dos meus 2 filhos. Né? Então, eu falei assim, gente, se eu tive depressão pós-parto, quantas mulheres, né, tiveram? Eu só descobri que tive depressão pós-parto, de um eu tive durante a gestação e do outro eu tive pós-parto. E eu só descobri isso quando eu cursei psicologia. Aí eu falei, gente, como assim? Né? Muitas mulheres precisam entender. Por quê? Aí eu começo a pensar, né? Claro, a minha gestação, a primeira, ela foi na adolescência, eu não tinha experiência, né, não tinha conhecimento, então assim, a gente se cobra muito, a gente pensa que aquilo tudo é algo muito normal, né, que, não, isso é normal, a gente não fala das tristezas e das angústias que a gente passa, né, aquele desejo de não ser mãe, aquela responsabilidade quando você olha para aquela criança, que é um tabu você falar isso. Aí você olha aquela criança perfeita, linda, maravilhosa. O meu filho mais velho, ele era lindo. Um bebê bronzeado, com os cabelos dourados. Muito lindo. Aí eu olhava e falei, gente, mas pra que eu inventei ter filho? Como assim? Como eu fiz isso comigo? E eu não tinha coragem de falar isso pra ninguém. Nem meu esposo sabia. E aí veio tudo isso que a Denise falou. A questão de que, e você também falou, que chegavam todo mundo lá, minha mãe, meu pai, meu esposo, só olhava pra ele. E eu lá, com 17 anos. Sua dor, né? Sim, eu com 17 anos, cuidando de uma criança sem saber. Nunca tinha pegado uma criança no colo. Foi a primeira criança que eu peguei no colo, foi o meu filho. Né? E aí eu falei, gente, sabe? Então foi um processo muito doloroso. Por conta de quê? Da romantização. Eu ouvi assim da minha mãe, eu dei conta de 3. Criei 3, sozinha. Seu pai separou de mim com 7 anos de casado. E minha mãe é servidora pública. Minha mãe é uma mulher mesmo. Minha mãe realmente é uma heroína, um M maiúsculo. Sabe? Mas, assim, eu não sou ela. E ela não sou eu. E ela não é Rita. Porque ela já me teve com 22 anos. Casada, eu tive um filho, casei para ter esse filho, apesar que eu e meu esposo a gente tinha um plano para casar. Então, quando eu vi a campanha, né, quando eu vi o movimento, eu falei, gente, a gente precisa propagar isso. A gente precisa. E eu entrei, mas já entrei assim de sola mesmo, sabe? Assim, sem pensar, sabe quando você entra atropelando? Assim, tinha uma representante só naquela época, né, que era a Camila Barros. Fiz contato com ela, Rita, entra, você é muito bem-vinda. Aí a gente já começou a trabalhar. Eu lembro que no período em que
tinha os movimentos, eu tinha um lançamento de um livro lá no Rio de Janeiro, eu precisei me ausentar, mas quando eu voltei, eu atuei com ela, junto com ela, fomos para um programa de entrevista, e aí eu fui vendo o quanto era importante, ao ponto, Thiago, de chegar no ano de 2022, 23, eu acho, se não me engano, de 2023, acabar a campanha, e eu chegar nessa amiga, a Laura, que é a minha parceira de podcast, que é uma host, né, do Mãe de Azeite, e falar para ela, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente prega tanto que o maio não pode ser só maio, Sim. tem que ser o ano todo, a gente tem que fazer alguma coisa. Ela, eu concordo, vamos criar um podcast. Vamos falar sobre saúde mental materna o ano todo, sobre maternidade. Vamos abrir um espaço para essas mulheres falarem, vamos pegar mulheres de referência, não desfazendo de nenhuma, mas por quê? Isso dá força, isso empodera outras. Né? Encoraja as outras mulheres. Né? E aí a gente começou a fazer esse movimento. E, assim, para nossa surpresa, né, mas também pelo nosso esforço, uma surpresa esforçada, né? Como eu falei mais cedo Vou ontem. falar uma colheita. Né? A planta colhe. Exatamente. Aí a gente começou a ver o quê? Poxa, a gente precisa de diretrizes, a gente precisa de políticas públicas. Verdade. Não adianta a gente ficar só no blá blá blá. Vamos atrás. E fui em várias deputadas. O meu pensamento era: eu preciso ir em deputadas, mulheres, né? Vamos bater. Sair batendo naquela Câmara Legislativa, acho que poucas portas eu não bati. Aí até que eu entrei em contato com uma professora minha, de graduação, professora Cíntia Cearalo. Aí ela falou assim: Rita, já procurou Gabriel Magno, do PT? Eu falei: quem é, professora? Ela ficou no lugar da doutora Arlete Sampaio, que foi ela que conseguiu aprovar a lei Maio Furtacô, mas não tinha diretrizes. Eu falei: caramba, Nela, peraí que eu vou te colocar em contato com essa galera aí. E aí a gente teve uma audiência pública, né, Denise? Sim. Tivemos audiência pública e lá realmente mudou, porque na mesa tinha uma representante da Secretaria de Saúde, que era responsável pela saúde mental na época, né? Sim. Que é a Fernanda Falcomer. Sim. Secretaria da Mulher. Secretaria da Mulher. Quem mais, Denise? Tinha um representante da Educação, agora eu não vou me lembrar. Conselho de Saúde também, Conselho né? de Saúde, sim, que era a nossa colega, a Darli, representou o Conselho de Saúde. E uma coisa que foi muito potente, se você me permite, Rita, sem te cortar o raciocínio, é que nós tivemos mulheres que tinham sido acolhidas no pré-natal psicológico do HMIB, que nessa ocasião foi a Solange, que era uma psicóloga que atuava junto com atua ainda com a voluntária, viu, Thiago? Dentro do HMIB ela é voluntária. Que é isso, depois a gente quer falar um pouco do voluntariado, tá? E aí nós tivemos essas mulheres falando. Sim. E foi muito interessante porque estava a Camila Barros, que o que eu achei muito legal. Exatamente. O que eu achei muito legal. Ela iniciou a luta em Brasília, né? O que eu achei muito legal nesse evento, que eu acho que foi um marco para todas nós, é que a gente conseguiu fazer assim, dar uma ideia da continuidade, entende? Porque às vezes você tem uma pessoa, por exemplo, a Rita, é porque aquilo tocou nela. Ela já viveu aquilo, então aquilo movimentou internamente. Mas a Camila, se não tivesse surgido a Rita, será que a Camila teria... Porque é uma doação, enquanto nós, profissionais. Passou o bastão. Ela trabalha com isso até hoje, ela é uma psicóloga também, né? Inclusive. Então, ela é psicóloga, ela trabalha com isso até hoje, mas eu acho que ela não teve mais braços para poder conduzir a campanha. Então eu entrei, não no lugar dela, porque eu acho que ninguém toma lugar de ninguém, eu acho que a gente agrega, né? A gente fala muito soma, né? A gente fala muito da contribuição, né? Exatamente. Então a gente contribui ali, então onde deu, e a outra pessoa vai contribuir, que aí vai somando essa energia, né? E vai propagando. E aí teve uma repercussão importante, né, Rita? Porque, por exemplo, eu, quando pedi a fala, eu fui falar sobre o luto materno, que é a minha bandeira, né? Que é a minha luta pelo luto, que é uma outra. De lidar, né? Eu tive, para quem não sabe, eu sou síndico profissional, né? E passei isso no condomínio, né? A gente teve um morador que teve um bebê, e acho que depois de 2 ou 3 meses, ele infelizmente teve, acho que meningite, eu vi a óbito, né? Então. E a gente ficou até assim, como é que fala, né? E é engraçado que era uma comunidade pequena, né? Sim. O pessoal, Thiago, fala com o cara, Fala o quê? Aí eu fiquei assim, né? Aí cheguei lá, conversei com ele, né? E aí a gente trocou uma ideia ali. E é interessante, sempre quando eu via ele, eu sempre tinha um carinho a mais com ele, porque sabia da situação. Tentar então acolher, né? Ele, a esposa dele. Sim, mas nessa audiência eu acho que houve esse marco. Porque aí a Rita
foi nos representando. E quando a Rita falou, nós vamos, e aí, eu vou, fulano vou, porque foi todo mundo, né? Foi todo Fomos mundo, todas. Foi um coletivo, e aí a Rita nos representando, mas esses atores, porque pensa, se a ideia da Rita era diretrizes, como você vai montar diretrizes num nível que não seja público? Como você vai tocar a ideia para políticas públicas? Para que não é só a Rita, não é só a Andy, não sou só eu, não é a sua esposa ou o rapaz do... É um movimento. E ali... O pensamento social, né? O pensamento social, porque o tecido social ele tem que ser construído. É uma tessitura. E nesse dia, quando a gente fez lá, né, Rita, aquela foto, e nós... me lembro bem que a Solange e outras pessoas levaram os cartazes, e aí ficou aquela foto... E o Gabriel Magno, né, o deputado, que ele é muito alto. Com a nossa camiseta. Exatamente. Né? E aí foi aquele... E fizemos camiseta. Essa camiseta que a gente está aqui é uma camiseta, essa também. Nós pegamos a logo do movimento, né, Rita? E aí, vamos fazer camiseta. Vamos fazer camiseta. Inclusive, para essas mulheres que usufruíram do atendimento pré-natal psicológico, também as meninas fizeram camiseta. Elas fizeram camiseta. As crianças estavam de camiseta. Foi muito legal. Então, foi muito. E aí, aquela foto, que ela mexeu comigo até hoje. Tava o Gabriel Magno, ele ficou segurando um cartaz. É a foto do nosso grupo até né, hoje. Que é a foto do nosso grupo. Então, assim, acho que a Rita, ela teve tanta sensibilidade... E uma energia tão boa, porque ela foi alinhavando pessoas. E uma pessoa alinhava outra pessoa, que outra pessoa alinhava outra pessoa. Entendeu? Porque nisso é energia. São mulheres. São contribuições, né? E até chegar o dia que a assessora dele fez um contato, falou assim, Rita, lembra da audiência pública? Eu falei, jamais vou esquecer da audiência pública. Eu posso esquecer de qualquer coisa, menos daquilo. Ela, pois então, você pode sentar com as meninas e começar a mastigar aí as diretrizes. Eu vou mandar para você uma base e nós vamos fazer. Fiz um grupo com Denise, com a professora Alessandra, e a gente começou a destrinchar. Laura também. Com a Laura, mas isso tudo foi só o princípio. Essas diretrizes, elas são... Né? É só porque a gente tem maternidade atípica, a gente tem maternidade de mãe solo, a gente tem maternidade de mulheres pretas. Né? A gente tem a síndrome do ninho vazio, que eu estava passando por isso nesse momento, eu estava passando por um processo dificílimo de síndrome do ninho vazio e eu não sabia o quanto isso era difícil. Vamos lá, eu também entendeu? Não sei. Explica pra nós isso. É interessante esse nome aí. Sim. Explica o que é o síndrome do Então, a vazio. gente mãe, a gente não planeja ficar sozinha. Sozinha eu falo sem os filhos, né? Nem falo do esposo, porque o esposo tá ali, né? E aí... O que a gente faz? A gente monta aquele ninho, planeja aquele ninho e está sempre ali alimentando aqueles filhos, né? Aqueles filhotinhos. Cada gravetinho vai montando um ninho. E por mais que a gente planeje que os filhos, por exemplo, eu já tinha um filho casado, né? Ok, que ele morava pertinho de mim, ok, foi difícil, mas foi tranquilo. E o meu segundo filho, que planejava casar, naquele momento ele foi convidado para trabalhar fora do Brasil. E ele era meu parceiro, não só de casa, mas também de profissão, porque ele era nutricionista. Eu falo era porque ele fez uma transição de carreira. Então, a gente trabalhava junto. Né? E aí, naquele momento, ele foi convidado para morar fora do Brasil e passou 2 anos fora do Brasil, morando em Dubai. Longe, um país com uma cultura totalmente diferente. Quando eu pensava assim, Thiago, se esse menino... Pega o aviãozinho e vai lá. Era exatamente o que eu pensava. Quando eu pensava assim, se esse menino adoecer, o que eu vou fazer? Como é que eu vou lá? Como é que ele vem se a empresa não liberar para ele vir? Então, assim, era desesperador. Eu dormi várias noites com o celular na mão, tentando entender se ele realmente era ele. Falei, filho, manda áudio, não escreve não, manda áudio que eu quero saber se é você. Uma coisa de paranoica de mãe. Isso, mas é interessante como é que você trabalhou, porque então, o filho cresceu, tem que ir, né? É da vida, exatamente. Né? Não, e eu já sabia que era um trajeto dele. Porque ele sempre quis, ele sempre falou desde pequeno, mãe, eu vou viajar o mundo, mãe, eu vou atravessar o Mar Vermelho. Ele sempre falava isso na infância, mãe, eu vou atravessar o Mar Vermelho. Ele atravessou. Inclusive, ele tem 1 mês que ele chegou do Irã. Só que já casou, agora já está em outra fase. Né? Então, ele já atravessou o Mar Vermelho várias vezes. Então, a gente já sabia disso. Só que na hora que isso acontece, a gente não se prepara para viver sem os filhos dentro de casa. Sabe aquela obrigação? Ah, será que tem comida?
Ah, será que ele chegou, o jaleco dele tá passado? Ah, filho, você conseguiu resolver isso? Essas coisinhas é que adoecem. E é interessante, né? Entende? Meus pais, eles separaram, tem uns 20 anos isso, né? Eu lembro que um momento nós estávamos conversando e falou assim, cara, eu não sinto falta da esposa, eu sinto falta do convívio familiar. Tá ali os dois filhos, irmão, aquela coisa, né? Então ele vive daqui do convívio, né? Isso. Tiago, é muito difícil. Chegou um momento tal que eu pensei assim, o meu casamento não vale mais a pena. Você começa a repensar tudo. Tudo, você repensa tudo. Fala, nossa, e agora? O que eu e meu marido vão fazer? A gente não tem mais o que fazer. E aí a gente teve que... O universo, como pode melhorar? Exatamente, tipo isso. E aí eu fui pra terapia. Teve que reinventar tudo, né? Adoeci fisicamente, porque como eu sou psicóloga, emocionalmente eu trabalhei, mas o corpo eu não trabalhei. Tive um processo hemorrágico, Denise lembra. Sim. 2 campanhas eu estava... Corpo, né? Sim, eu tava nós estávamos no Parque da Cidade com nós temos uma foto, ficou muito bonita, que foi organizada pela Solange, né? E com uma banda fantástica que é o Batalá, uma banda de mulheres. E nesse dia... Eu quero mandar uma abraço amiga Kelly Rodrigues, ela faz parte desse... Sério? Amo Batalá. Amamos. Aí estávamos lá e a Rita, eu falei, Rita... Você morreu. Eu falei, você Rita... só não sabe, mas você aí tá morta. eu falei, Rita... E aí a gente ficou muito preocupado com ela. Então você vê o que são os matizes de uma maternidade. E eu, na verdade, eu me acolhi nesse movimento. Eu falei, eu preciso desse movimento para sobreviver. Eu preciso lutar. Sabe aquela coisa de você pegar uma causa difícil, uma dor e fazer dela um propósito? Eu me acolhi ali. Você preencheu um espaço com outra coisa, né? Sim, tanto que hoje, graças a Deus, ele já voltou, né? Já tem um ano e pouco. E assim, é interessante você estar falando, porque você vê, você é uma pessoa que tem conhecimento. Exatamente. Se você tem a formação eu passei mental. Pelas duas coisas, né? E mesmo assim você passou por isso, né? Algo que tem que ser falado mesmo, né? Tem que ser falado. Ô, Anjo, como é que você entrou nessa história aqui? Eu tô curioso. As meninas que já sei como é que é. Deixa a de falar. Eu entrei mais recentemente, foi no ano passado. E já praticamente ali da metade da campanha em diante. Mas eu acompanhei Maio Furtacor desde o nascimento dele, justamente pelas redes sociais. Eu estava justamente, caminhando com o meu tratamento de depressão pós-parto. E eu me vi super, assim, sabe aquela questão de pertencimento, que a gente conversa muito, né? Então, eu, até começar, né, a vincular a campanha vir, né, para a mídia e tal, do movimento, falando sobre, trazendo à tona, né, aos 4 ventos, a importância do cuidado com a saúde mental materna, de que tá tudo bem, você não é a única, você não é um ponto fora da curva. Porque eu estava me sentindo assim. Porque é sobre foi falado já aqui sobre a idealização, sobre a romantização, né, da maternidade. Então, eu sou de uma família predominantemente de mulheres. Então, muitas tias, né? Uhum. Eu tenho mais contato com a família da minha mãe, então são todas tias, a maioria mães. A minha avó, então, criou todas elas, fazia então todo aquele enredo que é muito conhecido. Né? E aí eu me vejo numa situação que eu tô ali sem me identificar comigo mesma, passando por todas as matizes aí que a gente talvez, né, a gente vai trazer esses sinais, né? E aí teve um dia que eu tive um surto de madrugada. Porque você começa a passar a privação de sono, não é só questão de identidade, só a psicológica, a parte física também, a parte física. Esgotamento, né? Literalmente físico, uma exaustão. Exato, físico, emocional, né? E aí de madrugada minha filha acordava o tempo todo para mamar, passando uma pressão com um pediatra porque ela não engordava. Então, enfim, assim, o enredo era lindo para aquela noite. Ela chorando, meu marido sempre foi muito participativo, então ele estava trocando a fralda dela ali para eu pegar para amamentar. E eu lembro que eu dei um murro com tudo assim na parede. Eu falei, eu não aguento mais, eu não aguento isso, eu preciso de ajuda. Isso não tá certo, eu preciso de ajuda. E ele desabando o choro. Aí ele não sabia se segurava eu, se segurava a menina sem fralda. De madrugada, aquilo você imagina. Machuquei toda a minha mão. Aí ele, né, me acolheu, juntou ela ali e tal, me abraçou, falou assim, amor, respira, a gente vai ver isso. Amanhã de manhã a gente vai atrás disso. E aí então eu já tive um primeiro contato com uma psicóloga, e aqui eu queria trazer uma questão também, que aonde eu não me identifiquei com a profissional.
E então E foi acontece. quando eu conheci Camila. Que é maravilhosa, né? Que ela me acompanhou por 2 anos nessa Verdade. trajetória, nesse Não processo. imaginava, não Sim. sabia, que bom. Então eu tenho assim, uma gratidão muito grande por ela e pela sensibilidade dela. Ela é maravilhosa. Foi aonde eu consegui começar a falar sobre essas coisas. Foi o primeiro local de pertencimento, onde eu comecei a trazer minhas dores, trazer o que vinha na cabeça, que eu sabia que nem meu marido talvez Tivesse Entendi. preparado estivesse preparado para pra ouvir. né? Exato. Meu Deus, a mulher tá sem louca. julgamento, sem julgamento. E a parte das sessões ainda eram presenciais, porque logo depois veio pandemia Veio ainda, para pandemia. melhorar ainda Sim. mais o quadro, né? Exatamente, verdade. Então foram momentos de assim, às vezes num olhar, ela expressava assim, tipo, eu te entendo. E tá tudo bem, você não tá sozinha aqui. A gente Aqui vai você mudar pode isso. A gente, se expor, exatamente. você pode debulhar em lágrimas, você Isso, pode exatamente. verbalizar o Pode que falar ali... que não tá aguentando a maternidade, Verdade. porque é um tabu falar isso. Exato. E assim, então eram coisas exatamente como essa. Assim, olha, eu não aguento, eu não gosto de ser mãe, eu não gosto desse negócio o tempo todo, nem no peito, ela no colo o tempo todo, sabe? De me olhar no espelho e não me reconhecer. Então, eram outras coisas tantas. Então, era assim, às vezes no olhar, ela me fazia sentir, você não tá sozinha. Não é só você que passa por isso. E foi, né? Então, tempos depois, veio os pensamentos intrusivos e tal, com risco para a minha vida, nunca risco para minha filha. E aí eu entrei com tratamento psiquiátrico com uma indicação dela, também uma psiquiatra excelente, né, especialista nesse olhar para mulheres puérperas. Lembra quem era? Eu não lembro o Eu primeiro acho nome importante, dela. né, a gente falar Sim, quando a gente falar. lembra, resgatar claro. depois Quando aqui, a gente trazer tem, ainda. quando a gente tem profissionais que Que não entendem, só... Porque uma coisa é você falar do profissional, mas outra coisa é o seu depoimento, Ângelo, como foi o depoimento da Rita, em 2 níveis que, se vocês duas me permitem, eu achei fantástico. Primeiro, a Rita, por ser uma referência, por ser uma profissional da saúde mental. Então quer dizer que uma pessoa que é profissional da saúde mental Exato. não transita nos matizes da maternidade? Transita. Oi, muito. Mas uma mulher que tem todo um companheiro amoroso, afetivo, ali, não ajudando, mas dividindo, Sim. Participando, né? participativo, dividindo, e que vem de uma família com tantas mulheres empoderadas e tal, também atravessa por isso? Qualquer um, Né? Exato. Com rede de apoio, também atravessa com isso? E aí que eu queria chegar, né? Porque então, aí veio o movimento Maia Frutagor, e gente, tudo que vinha eu compartilhava. Tudo que vinha eu compartilhava. Super se identificando, Super, né? assim. E aí o pessoal começava, assim, principalmente da família, assim, nossa, mas que isso, né? O que tá acontecendo, né? Será que a Angélica tá bem? Eu já estava em tratamento. Sim. Será que a Angélica está? Eu falei, tô. Agora sim. Agora que eu tô Só sei bem, que eu né? passei. Exatamente. Então, eu comecei a achar muito importante isso, porque quando eu estava lá, primeiro, a falta de informação, o tabu, o medo de julgamento, né? Então, assim, eu ia para as consultas lá de pós-parto com a obstetra, eu falava, mas será que eu posso falar disso com ela? Né? Será que ela vai acolher, né? Aí eu fui para a doula. Aí a doula falou, opa, não, pera lá. Começou a me dar uma direcionada. Então, ou seja, eu também fui conseguindo conexões com pessoas que foram me... Só que o principal foi o meu pré-conceito, né? Então, talvez se eu tivesse tido uma conhecida, o Maia Frutagor tivesse começado antes, eu tivesse conhecido isso antes, talvez eu não tivesse barrado tanto no meu preconceito. Por quê? Justamente por causa de uma família de muitas mulheres, onde nenhuma delas até então tinha Nunca dividido relatado as suas dores. Exatamente. Quando eu mais pra frente vinha trabalhar como terapeuta energética, com esse foco, com um olhar muito amoroso para atenção às mulheres, Sim. e eu comecei a falar no meu Instagram da minha experiência, trazendo como eu tô trazendo aqui pra vocês, aí elas, opa, aí a minha mãe, nossa filha, se você soubesse, e aí Aí você entendeu, né? Aí eu lembro quando eu acompanhei a sua tia numa estudação XYZ, eu olhava assim, eu falei, cara, por que quando eu tava lá, vocês não me falavam que isso podia acontecer? Porque era tabu. E né? aí, olha como é interessante o preparo de quem tá ao redor. O meu padrasto,
amo ele de paixão. Meu pai já é falecido e eu falei que ele providenciou alguém para estar aqui e continuar com a gente, sabe? Com esse amor, né? Sim. Ele veio me visitar na época, a enteada da minha mãe, a filha mais nova dele, também estava para ganhar neném. Então, nós ganhamos neném com 1 semana de diferença. Então, ele acompanhou a filha, depois veio para cá, né? Me visitar, passar um tempo aqui. E eu não vou e tanto ele, sabe? Ele é pai só de mulheres. Que presente, né? Que vocês Muito. ganharam. E aí boas. ele comigo, me observando naqueles primeiros dias que nem eu imaginava que eu não estava bem. Ele chamou a minha mãe no canto e falou assim: Sônia, fica de olho na Angélica. Ele já sentiu o timing. Você Mas vê? essa Que homem maravilhoso, né? Não, E a e minha olha mãe- a geração dele. Exatamente. Ele é muito especial. Muito especial. Muito, muito. E Fora da aí, curva. a minha mãe só fazia chorar. Minha mãe só fazia chorar. Eu lembro que eu tinha que tomar um remédio, nem lembro pra que era. E ela é enfermeira. E eu falava, mas você consegue fazer as contas lá, tipo, de 8 em 8? Só anotar, né? Tem que tomar às 7 da manhã e... Sim. Não enfim. conseguia. Não, eu não conseguia. Ela só chorava, só chorava. Porque quando e aí, toca na ele- nossa maternidade, que tocou eu na acho dela que também. provavelmente ela reviveu muito dessas dores. Com certeza, com certeza. E aí ele teve o olhar e ela me falou, né, logo depois, porque eu abri pra ela tudo o que aconteceu, ela acompanhou todo o meu processo, né? E ela falou assim, gente, o seu padrasto me falou, realmente você precisava ser olhada. Só que é isso, acho que ela estava muito em contato com a dor dela, ela não deixou de me apoiar, mas talvez não com um olhar de falar assim, filha, vamos procurar uma profissional? Talvez Antes- ela nem tivesse noção de Não, que não tinha. Exatamente, ou não foi até, por mal, não foi Ângelo, negligência. até eu vou um pouco além. Eu acho que a gente tem alguns artigos que têm falado dessa questão transgeracional, das Exato. alterações do ciclo gravídico-puerperal. Sim. Por que transgeracional? Porque lembra quando eu falei dos discursos maternos? Sim. Do Le Beauvici, do Exato. Bernard Gous, que são autores franceses maravilhosos, é dessa fonte que eu bebi. Eles falam que um dos primeiros discursos é exatamente daquela referência que você tem, que lhe propiciou maternagem. Não necessariamente é uma mãe biológica, mas que Sim. ocupou a função materna. Materna, Exato. exato. E aí ela fala até que ponto que ela percebeu que ela viveu coisas que ela inicialmente achou que tinha que estar tudo ótimo, porque Tem também que não aguentar, né? tinha que Exato. Vai aguentar, passar. e aí Tipo vai isso. passar, não se autorizou a pedir Fez uma coragem. ajuda. Exato. E agora, será que eu, que naquela fase tive que me aguentar, será que eu vou ser capaz de acolhê-la? Será que eu Exato. tenho essa capacidade? Porque eu ainda vejo um desconhecimento. Sim. Por Exato. exemplo, é como se eu tenho uma filha e um filho, e eu sou mãe atípica, né? Autista, nível suporte 3, severo, não verbal. Mas, com certeza, vou viver esse lugar que a sua mãe viveu. Você tem uma filha, né, Denise? Tenho uma filha. Então, Belíssima. a minha pergunta é, não necessariamente com tudo isso, né? E isso que a Rita trouxe, né? Porque ela foi para Goiânia, nem foi morar longe como a Rita, mas eu já vivi o luto antes dela ir, que eu vi que ela ia, né? E ela foi para casa das minhas irmãs. Então, Goiânia, né, gente? 2h30. Mas foi. Mas saiu de casa. Mas foi um luto. Pra gente, se sair Né? do quarto. Exatamente. Então, eu vejo que a experiência que a dona Sônia teve, talvez é exatamente assim. Será que eu vou dar conta de ser um continente para ela? É isso. Será que eu não vou falhar? Né? É nesse sentido. Então, a gente, de uma certa forma, que é nesse ponto que eu falo dessa transgeracionalidade, é desse altíssimo nível de autoexigência. E outra coisa, Denise, sem querer te cortar, já te cortando. A gente, mãe, a gente tem uma certa prepotência de achar que a gente está sempre no lugar de ensinar. Mas isso não é verdade. A gente aprende muito com os filhos. Exatamente. Hoje que eu tenho 2 filhos adultos, até na infância a gente já aprende muito. Né? Hoje que eu tenho 2 filhos adultos, tenho 2 noras, né? Eu aprendo muito com os meus filhos. Muito. Eu aprendo muito com as minhas noras. Porque a gente se coloca nesse lugar. Eu tenho sempre que estar ensinando, eu tenho que dar força, eu tenho que ser potente. E não é verdade. Tem uma
um videozinho. Eu tenho que ser uma mãe suficientemente boa o tempo todo. Mas aí o Nicote já fala que a mãe suficientemente boa é aquela mãe desnecessária. Exatamente. Desnecessária. Né? A psicanálise nos fala isso. Se ela cumpriu o papel não ao é qual isso? ela se propôs, Exatamente. ela foi eficaz, então é desnecessária. Ela é desnecessária agora. Né? E a gente não consegue se colocar nesse lugar de não ser mais necessária. É igual na terapia. Você já viu seus pacientes quando ficam bons? Eles lembram quem foi a terapeuta? Não necessariamente. Geralmente não lembram. Se lembrar, a terapia não foi boa. Porque geralmente eles conseguem voar sem você. Aí você fica, pô, mas qual era o nome? Esses dias eu estava tentando lembrar de uma psiquiatra que me auxiliou muito, né? O nome dela eu não lembrava. Eu falei, ela fez o papel dela. A gente tem um livro, Cartas a um Jovem Terapeuta, do Caligares, Sim. Né? Que fala exatamente dessa forma de existir na vida das pessoas. E aí tem um vídeo da Thaís Araújo, não sei se vocês já viram, que ela fala sobre o que eu herdei dos meus filhos. Geralmente a gente fala do que os filhos herdaram da gente, né? E a herança dos filhos, e a herança que você deixou para sua mãe, nessa parte da saúde mental. A herança dos nossos filhos é nos ensinar coisas que nós não vivemos ou que nós não nos permitimos perceber. Mas a Angie traz um aspecto que é muito importante, né? Por isso que eu acho que é importante estar propagando essa mensagem. Sim. Porque, assim, quantas mães que não conseguiram fazer o que a gente falou ou você falou? Sim. Eu não estou bem. Exatamente. Por isso que é importante ter essa informação. É importante ter essa informação para a gente poder identificar. Porque às vezes a pessoa não pede ajuda porque ela não tem nem a força para pedir essa ajuda. Exatamente. E ele se está naquele contexto, você consegue. Peraí, vamos sentar aqui? Você... O seu esposo, vou te acolher aqui, mas vamos procurar. Porque não tem nada de errado. Não. Né? As pessoas acham que se faz terapia é coisa de louco. Louco é quem não faz. Exatamente. Uma coisa que eu passei por um processo agora de terapia de casal foi fantástico. É maravilhoso. Por que eu entendi? Porque tem coisa que você não vai conseguir resolver. Então por isso você precisa de um profissional para te orientar. O caminho é esse aqui. Uma coisa que vocês falaram que eu achei interessante. E aí você fala também aqui do meio do ambiente hospitalar. Porque às vezes a pessoa não tem esse conhecimento, não sabe como lidar com isso. Por exemplo, como é que você fala de uma mãe para uma psicóloga que nunca foi mãe? É complicada a visão, não estou falando que ela vai dar conta, mas eu acredito que aquela pessoa que já passou por aquilo, a empatia, é diferente, a empatia, né? O acolhimento. Porque é saber a escuta, né, Isso, Thiago? é diferente. Porque no caso desse relato da Angel, Angélica, Angel, eu achei que assim ela foi uma pessoa muito abençoada, porque ela teve alguém que naquele momento estava ali, que conseguiu ser continente, conseguiu pegar o bebê, certo? Porque eu tive uma mulher que eu acolhi, o bebê nasceu saudável, não ficou na unidade neonatal, mas essas coisas que a gente faz muito lá, ela tinha pensamentos. Por exemplo, ela foi bem clara, não, a questão estava toda ligada a mim. Não estava ligada ao bebê. Mas às vezes pode ser voltado para o bebê também. Exatamente. E nesse caso dessa moça, ela falava que não é que ela não amasse aquele bebê. Eu amo esse bebê, mas eu fico pensando que eu não vou saber cuidar bem dele. Né? A incapacidade, né? Eu não quero pegá-lo, né? E teve pensamentos intrusivos, que quando a Angel trouxe, acho que é bom a gente salientar. O que é um pensamento intrusivo? É uma ideia que vem da qual você não tem controle e que ela fala de coisas das quais você não gostaria de estar tendo contato com isso, e ela tem força, porque ela é repetitiva, entende? Imagina aquele... Dá uma volta, volta naquele ponto. Dá uma volta, volta naquele ponto. E é intrusiva porque você não tem um controle. Está para além do seu controle. Isso mesmo. Né? E ali, algumas mulheres, o pensamento ele migra para aquele objeto bebê. Né? Então, nesse caso, ela falava, quando eu via que eu não estava bem, eu rapidamente entregava o meu bebê para o marido. E aí vinha na terapia. Foi tipo um atendimento ambulatorial lá dentro do HRC. E aí a gente começou a fazer todo um rearranjo disso. E ele era um homem maravilhoso, porque ele era muito continente. Ele pegava o bebê, né? E aí a gente foi, porque ela falou, olha, meu marido está dormindo, ele trabalhou e está cansado, e aí o bebê chora, e aí vem aquela ideia
Então, vou narrar um fato para vocês verem a dimensão da onde isso pode, até onde um pensamento intrusivo pode chegar, né? Numa desses alguns anos, né? Como eu disse, a mãe começou a vir uma ideia, e essa ideia começou a vir com força, e aí depois ela me descreveu, né? Vinha uma ideia do tipo: faça alguma coisa com esse bebê, faça mal a esse bebê. E ela falou, eu fui tomada num desespero tão grande, que eu só tive a chance de pegar o meu bebê, entregar para a mãe do lado, e essa mulher pulou a janela da maternidade, eram 3 metros de altura, né? E ela caiu na caçamba de um caminhão e saiu correndo, e só de camisola, você vê o grau do desespero. E aí eu falei, mas o que te motivou? Falou, eu pulei porque eu queria proteger o meu bebê, entendeu? Se eu ficasse lá, eu tenho certeza que aquela ideia estava tão forte que eu não queria nada de mal acontecesse ao meu bebê. Então, ela preservou o bebê, mas ela não conseguiu preservar a integridade física. Porque se não tivesse aquele caminhão lá, não que ela não tenha se machucado, mas assim, por milagre ela não machucou, né? Talvez tivesse quebrado, porque pela altura, né? Poderia ter fraturado alguma coisa, mas não. Ela ainda, o desespero era tanto que ela ainda conseguiu ir correndo para casa, conseguiu, graças, chegar em casa, e teve um companheiro que a trouxe de volta. Foi ali que começou toda a escuta, né? Falei, eu tô louca, Não, calma, vamos organizar? Que bom, eu tô muito feliz que você tá conseguindo me contar tudo isso. Porque enquanto ela não contou, não dava para entender. Sim. Né? E as pessoas falando, como que uma mulher... Isso, né? Sim, e como que uma mulher era capaz de fazer isso? Como assim? Né? Então, infelizmente... Muitos julgamentos, né? O julgamento. Então, como é que você vai falar que não quer seu filho, né? Sim. Essa todo mundo te olha, né? Nossa, sim, mas você tem um casamento perfeito. A gente tava conversando. Filha é super saudável, por que você tá assim? Nossa, se você tivesse um bebê com uma patologia grave, uma cardiopatia, um quadro cirúrgico... Não, essa é a matiz que eu acho que é o que nós estamos aqui. Por quê? Porque toda saúde mental materna. Temos um livro que é O Mito do Amor Materno, da Elisabeth Badinter. É uma autora francesa maravilhosa. E ela começa a falar do porquê que nós temos tanta dificuldade em pedir ajuda. Porque isso não veio porque a mãe da Rita disse para ela, porque a minha mãe disse para mim, e a mãe da Angélica disse para ela. Não. Isso veio de algo que é estrutural da nossa sociedade. Por quê? Porque basta ter nascido com o sexo feminino, que obviamente você tem tem que procriar, e que você vai, e que esse bebê tem que vir plenamente saudável, e que todas as mulheres estão querendo ser mães, e que todas as mulheres vão viver a maternidade na sua plenitude. Isso é o mito do amor materno. Só que o que mudou? Mudou, a base teórica é a mesma, né? Que mulheres não podem oscilar, mulheres não podem... Uma coisa que é muito comum do quadro, se a gente fosse falar uma descrição do quadro, o choro fácil. Ah, mas o que é choro fácil? Não, eu choro sem querer chorar. Quando eu vejo, eu estou chorando. Outra coisa, a ansiedade. Outra coisa, uma inadequação no exercício desse papel materno. Entende? Eu me sinto inadequada. Eu não me sinto capacitada. Exatamente. E eu, para completar, a minha autoexigência, que é gigante. Por quê? Porque eu sou aquela que devo dar conta de tudo, né? Profissional, saber de tudo. E para completar, vem. Então, autoexigência. A sua autoexigência com o cenário do julgamento. Sabe quando junta a nitroglicerina com a dinamite? Não vai dar certo. Entendeu? Então, o que talvez seja um dos pilares da nossa campanha, do porquê que estamos aqui engajadas, né? Com as nossas questões, com as nossas, por exemplo, viver o que é um blues pós-parto? É um nível de ansiedade que é transitório, entende? Que todas nós passamos, eu passei, e aí eu não estava entendendo
o que era isso, e eu já tinha estudado muito bem, mas quem percebeu, minha irmã olhou e falou, gente, Denise não está muito bem, ela está diferente. Mas quem realmente fez a leitura foi a pessoa que, no nosso caso, né, é uma pessoa que eu gosto muito, dedico muito desse cuidado que eu recebi, as minhas duas irmãs, a minha mãe, mas também a Mara, que foi uma pessoa que ela viu que eu estava diferente. Assim, a Denise não está certo, não tá muito, por isso que tá é diferente, a rede de apoio, né? E era uma mais informação e assim, for propagado melhor. E ela né? falou, você tá diferente. E ela não tinha nenhum estudo teórico, né? não, mas ela foi acolhedora. E aí foi quando eu falei, realmente, eu não tô bem não, eu tô estranha, essa menina não mama, essa menina não engorda, nananana. Aí qual foi o problema? A amamentação. E aí, quando eu tive a primeira filha, que era uma família pequena, aí não conseguia amamentar. Me sentia a última das pessoas, porque o meu idealização era amamentar. E aí tive meu segundo filho, né? E nesse segundo filho, graças, com a primeira eu fui encaminhada, consegui ainda manter ali a amamentação a trancos e barrancos, misto, um aleitamento materno misto até 3 meses. Mas no segundo filho eu falei, não, alguma coisa eu tenho que fazer. Se não deu para fazer da melhor forma, aí foi a pediatra, que atendia no consultório, mas era da rede pública. Denise, você vai ter que ir para o banco de leite. Falei, banco de leite? Como assim? Não, você vai no banco de leite, aí o meu banco de leite era o de referência, porque eu morava em Taguatinga, era o HRT. E ali eu tive uma pessoa que foi muito acolhedora, né? Que se chama Graça, enfermeira, hoje é a nossa responsável pelas políticas, uma das responsáveis pela rede, a responsável por toda a rede de banco de leite. Então, eu sempre rendo, quando eu dou uma aula que ela tá, eu sempre a cito, porque é muita gratidão. E depois disso eu fui estudar amamentação. Então, hoje, quando eu vejo uma mulher com aquelas mamas totalmente engurgitadas, o bebê chorando, eu até vou lançar um vídeo que eu fiz, e eu estava já saindo lá, isso já era 8 e pouco, e eu olhei para aquela mulher, a mulher chorava, um bebê enorme, eu acho que ele devia ter uns 3.900, porque o meu segundo filho tinha 3.915. E ali a mama dura, muito leite, mama farta, cheia de leite, ele tentava sugar, não pegava direito, machucava o bico, nisso dava aquele desespero, e aí a mãe chora, o menino chora. Nesse caso, dessa dia de que eu fui acolher, né, no corredor lá da maternidade, eu estava saindo da nossa UCINCA, que é a nossa Unidade de Cuidados Intermediários Canguru, tinha acabado de atender um grupo de mães desesperadas, porque o menino não tinha alta, queria ir embora para casa, já tinham ficado um tempão com o bebê lá na ANEL, na UTIN, né, Unidade de Tratamento Intensivo, e a UCINCA, Unidade de Cuidados Intermediários Convencional. E aí eu vi essa mulher chorando, muito nova, e aí eu olhei e falei, você quer uma ajuda? Quero. Eu não parava de chorar. Quando eu cheguei, aí chamei a avó. Eu vi a avó, tipo, parada. Ela não tinha ação. Ela via ela chorando, eu vi que ela estava até meio aliada. Passada. Meio né? passada. Acontece. E a mesmo. mulher chorando. Aí eu falei, perguntei o nome dela, acho que era Dona Maria. Dona Maria, vem cá, a senhora segura o bebê. Aí eu falei, agora. Por coincidência, tinha um bando de residentes, que nós temos hoje a residência. E isso já era 8 e tanto, já tinha dado o horário deles. Eu falei, olha, se vocês quiserem ir, vocês podem ir, eu vou ficar. Eu não vou embora. Eu tenho esse problema. Eu não consigo virar as costas, deixar uma pessoa chorando. Uma pessoa necessitada. E um bebê chorando. Aí eu fui olhar a mama. A mama, Jesus, pedra pura. Como que um bebê, mesmo grande, forte, com bom estímulo de sucção? Aí fui acalmada, fui olhar a mama. Falei, você tá vendo esse ponto? Tô. Aí punha o dedo dela. Aí ela foi. Mas isso deu assim uns 15 minutos, até ela estabilizar. Mas a lágrima ainda caía. Aí eu fui olhar a mama. Aí ela, não, esse aqui não, porque esse mamilo aqui, mamilo não, que mamilo é a nossa linguagem. Esse peito aqui, não sei o quê, mas eu posso olhar? Tudo perguntando, eu posso fazer? E aí, numa das nossas residentes, também ajudou bastante, e aí eu vi que essa mama, apesar dela achar que
né? Tava mais fácil de manejar. E aí nós conseguimos pôr o bebê e esse bebê sugou. Como ele não estava sugando bem, fazia barulho, que é um dos sinais de que alguma coisa está errada. Entrava ar. Então o bebê chorava porque não conseguia mamar, ela chorava porque queria dar o peito, tinha o leite, mas o bebê não mamava. A mama continuava dura, porque ela também não conseguia massagear e segurar o menino. E aí o bebê ainda chorava porque tinha cólica, porque entrou ar. Então, estava feito o cenário. Aí a gente foi conseguindo esvaziar essa mama. Eu peguei um copo mais ou menos desse tamanho, mais da metade, fomos massageando, fomos ajudando, já era 8 horas, o banco de leite já não estava aberto. Então, assim, eu digo para qualquer mulher, teve qualquer intercorrência, não se precipita. Busca um banco de leite, ele é porta aberta, ele é um serviço público. E ali a gente conseguiu, o bebê mamou, que já também estava exausto, e tinha muito leite, porque depois que você desobstrui pelo menos 1 ou 2 ductos, esse menino mamou tanto, ele já ficou assim. Aí eu pus a avó para ficar na posição vertical, e nisso, aí no outro dia eu falei, bom, vou atrás para saber, né? Aí ela soube que ela tinha tido alta. O menino tinha mamado muito, tinha feito xixi e cocô, porque não estava fazendo xixi, porque também não estava mamando. Então, assim, isso é uma intervenção em crise. Por quê? Porque o choro da mulher, neste caso, bebê saudável. Ela só precisava de um manejo. Talvez, naquele momento, ela já estava mais aberta, entende? E isso não quer dizer que as pessoas não passaram e não tentaram ajudar. Então, a gente precisa ter uma feliz ocorrência. Alguém que aceite pedir ajuda, que aceite ajuda. A Bolacha teve com ela também, ó, ajudou, né? Não, mas assim, ali não era muito quem ajudou. Talvez fosse a providência divina naquele momento. Porque muitas mulheres recebem a oferta da ajuda, mas não se permitem. Exatamente. Por isso que a questão, ela é, por exemplo, fatores de risco histórico, de transtorno mental anterior, uma perda gestacional ou uma perda neonatal que não possa ter sido manejada da melhor forma, uma rede de apoio muito frágil, né? Nós temos lá muitas mulheres sem o companheiro, gestação solo ou gestações vítimas de violência. Às vezes não é uma violência sexual, mas é um cenário de violência doméstica, né? Um bebê que pode ser uma intercorrência no quadro clínico do bebê, né? Então, apatia é uma característica. Questões financeiras também, né? Questões socioeconômicas, porque normalmente, Rita, a rede social frágil denota que ela está, às vezes, ali num grau de angústia porque ela não tem com quem deixar outro filho. Exatamente. Ela não tem aquilo que nós estamos falando daquela base, entende? Então, nesse caso, são fatores de risco. Sim. A ausência do companheiro é um grande fator de risco. E muitas das vezes você sempre teve naquela mulher quem geriu a casa. Ele trabalha, mas quem faz a gestão é ela. E ele não sabe lidar, e várias vezes você recebe ali um pai para visitar um bebê e uma mulher alcoolizado. Sim. Aí ela já fica desesperada, porque com quem vai ficar a criança se aquele ser nem paga o aluguel e ainda bebeu e ainda tem outro filho. Então, por isso que, já que nós estamos num programa que tem uma ampla saúde mental materna, é algo de todos nós. E uma coisa importante, né? Eu acho que aí é meu interessante ponto de vista, né? Que eu falo o seguinte, que a saúde mental não quer dizer que você não vai passar. É como você vai passar. Exatamente. Né? Eu acho que essa é a grande questão. Eu falo porque muitas vezes na minha vida eu me senti em desespero. Mas o que me fez eu desesperar foi a saúde mental. Foi assim, peraí, eu preciso de ajuda. Peraí, igual a Barra já fala que é uma ferramenta, tem várias ferramentas. Exato. Vou usar essa ferramenta aqui. Você começa a entender e compreender. Eu conto essa história que é fantástica. Eu lembro que meu primeiro casamento separei, acabou que eu voltei para casa da minha mãe, sem nada, aquela coisa toda, né? E eu sabia que eu não estava legal. E eu vou fazer uma entrevista, né?
E aí, nessa entrevista a psicóloga falou assim, cara, você tá com depressão. No meio da entrevista. Eu falei, não, eu sei disso, eu tô ciente. Só que eu tenho um remedinho bom pra caramba. Ela, que remédio? Eu falei, 5 minutos de pegadinha todo dia. Porque eu vi psicologia, eu tinha lido um livro sobre psicologia positiva, comecei a aplicar em mim, ó. A positividade vai alternando aquele estado que vai, você entendeu? Trabalhar os pensamentos positivos, exatamente. negativos. Eu fazia. Aí comecei, por exemplo, não ir no local onde minha esposa, porque então eu comecei mentalmente a criar ferramentas para aquilo. Exatamente. Mas por que eu entendi? Foi se fortalecendo. Exatamente, porque eu tinha consciência. Peraí, isso aqui não é legal para mim. Faz diferença, a consciência. Né? Igual, por isso que eu acho que é importante a questão da família entender tudo isso. Porque eu falei, às vezes a pessoa não consegue, ela não tem nem força para pedir, ou ainda nem sabe como pedir. Ela não nem reconhece. Sabe. Não é verdade? Que foi o que aconteceu comigo. E por isso depois, no ano passado, eu vinha me engajar mais ativamente, não só replicando os posts, né, mas vindo a integrar o movimento aqui em Brasília. Porque é isso, é trazer a público, é falar, gente, existe, né, para as mulheres, vocês não são as únicas, não sozinhas, vocês né? não estão sozinhas, é mais comum do que a gente imagina e tem solução. Existem profissionais preparados. Vai ser possível tornar-se mãe fazendo uma trajetória, mas o primeiro ponto é não se culpe. Exatamente. Aceite a ajuda se aparecer não é fraqueza, alguma. Não não apareceu, busque. Né? Porque assim, com a fala da Angel, várias mulheres da família dela conseguiram, por isso talvez no início tenha sido tão sofrido ver você sofrendo, e aí o que aconteceu? Ver a Angel me fez fazer o quê? Por isso que é inconsciente, entende? A pessoa voltou lá no puerpério dela, que não foi cuidado. Reviveu, né? E reviveu aquela dor. Reviveu aquela dor. Porque o trauma é isso, né? Total. Então é interessante que você cria um padrão pra frente, né? Peraí, vamos ter mais outra, cuidado com as próximas gestações daquela família. Sim, né? E outra, a mesma coisa também não quer dizer, quando a gente está falando muito de tudo isso, mas também não é etiquetar a mãe, entende? Não é porque ela teve uma depressão pós-parto. Muitas mulheres falaram para mim, do jeito que você está descrevendo, eu acho que no meu primeiro filho eu tive isso. Mas eu estava sozinha, eu não tinha nem condição de parar para olhar para isso tudo que eu vivi. Porque ou eu trabalhava, ou meu filho não comia. Então ela ainda teve um nível, mas nós temos depressões graves que mesmo o senso, né, como disse minha amiga Rita, o senso de responsabilidade ali imperando nos cuidados com o bebê, mas quando o quadro é uma depressão maior, né, usando aí o termo do DSM-5 ou do próprio CID, nós estamos falando de intercorrências do período gestacional. Né? A gente pode ter um F53, estou falando do antigo, né? Mas a gente pode ter também um quadro depressivo ansioso, porque ele culmina com isso. E junto disso, é muito importante a gente também falar o que a Angel trouxe, né? Assim, aquele murro na parede foi uma grande catarse. Foi quando ela se permitiu falar, eu não estou bem, preciso de ajuda. Ela se libertou e aí ele acolheu rapidamente. Mas imagina se ela não tivesse tido essa felicidade de ter a rede. E se ela tivesse tido, aí nós chegamos em quadros, que é bom frisar, de quadros que transitam do blues pós-parto como um estado que é transitório, que com uma escuta qualificada, pessoas de apoio, isso vai transitar. Ah, mas quando? No primeiro dia? Não. Provavelmente do quarto, do quinto para o sexto dia, você já começa a ver uma flutuação do humor, você já começa a ver a exaustão, você tem também privação de sono, mas entendem que isso não é patologizante? Patologizante é quando isso deixa de ser transitório, migra para um quadro depressivo. Exatamente. Que é a depressão pós-parto. É dessa que a gente precisa se ocupar. Ah, mas então a depressão por quanto tempo? Não, ao longo de 1 ano e pouco, 1 ano e meio, você ainda está falando de quadros depressivos.
Ah, mas então quando que muda da depressão para um quadro mais crítico, que é a psicose puerperal? Quando você tem sintomas produtivos. Ah, Denise, mas o que são sintomas produtivos? Ouvir vozes, ver vultos, sentir que parte da sua mão se desfaz, se desfalece, são alterações sinestésicas. Ali não vai ter como, entende? Porque na depressão, se você fizer um bom manejo, com uma boa avaliação de um psiquiatra, com uma pessoa com experiência, bom acompanhamento, ele entra com um antidepressivo, né, que ele vai fazer a leitura. É importantíssimo saber que se você tem uma mulher que é lactente, que está amamentando, você não pode pegar qualquer remédio. E aí, isso eu realmente gostaria muito que a gente pudesse divulgar isso. Existe um site público, gratuito, e que você tem lá medicações com a bolinha verde, chama Ilactância. É um site espanhol. E aí você vê lá medicações. Então hoje nós temos medicações que são medicações de escolha e que não vão alterar a produção do leite. Exatamente. Eu quando fiz o meu tratamento, né, com acompanhamento com a psiquiatra, eu usei um determinado medicamento que não interferiu em nada na amamentação com a minha filha. Então por isso você falar isso. Exato. E por isso é muito importante, então, eu acredito que provavelmente os psiquiatras vão se atentar a isso, mas para a mulher que for buscar esse profissional, falar, olha, eu estou amamentando. Se o profissional, se o médico, se o psiquiatra não te perguntar, fale, olha, eu estou amamentando. Então, porque existem medicamentos que podem ser... Mas mais do que isso, Andy, eu acho que o que a gente precisa falar são dos profissionais que vão acolher a gestante e que essa mulher já tem um histórico de tratamento e que existem medicamentos que podem ser substituídos e não interrompidos. Verdade. Também isso porque esse aí, você entende por que a educação continuada em saúde é um tema tão importante? E aí muitas mulheres estão chegando para nós para ter os seus bebês com a medicação descontinuada. Exatamente. Isso. Algumas por elas próprias. Com medo, né, de prejudicar a gestação. Não porque ela é uma pessoa... Não, ela não queria afetar o bebê. Uhum. Mas tem medicações que no momento gestacional você pode manter de uma forma tranquila. Totalmente segura para o Totalmente bebê, segura. Né? Só fazer a transição, né? Exatamente. Exato. E tem medicamentos que são de bolinha amarela, que você tem que usar com muita parcimônia. E tem aquelas que são pouquíssimas, que você não pode usar. Entende? Então, tudo vai depender do profissional disso, também, né? Do profissional, de abrir o ouvido e falar, não, como não? Você tem que ouvir. Você não pode fazer um pré-julgamento, porque eu atendi tantas mulheres assim. Não, mas cada mulher que se apresentar na sua frente, você tem que manejar. Manejar é o quê? O que é manejo? Manejo é escuta. Deixar ela contar. Aí foi quando ela buscou. E aí, quando ela buscou, a pessoa fez a leitura, não a julgou, e com certeza ela deve ter dado aquele suspiro de não sou doida, finalmente alguém está me entendendo. Exatamente. Eu estou vendo uma luz no fim do túnel, meu bebê não vai ficar sem mãe, o esposo respirou, porque minha mulher, né, vai voltar, entende? É essa configuração familiar. E aí, Tiago, nós precisamos dessa política pública para que o pré-natal fisiológico esteja atrelado ao pré-natal psicológico. Exatamente. Porque o psíquico... Essa é a nossa bandeira nesse momento. Exatamente. Tá, porque agora, o psíquico... Explica para mim o que é uma coisa e o que é outra. Vamos lá, porque eu percebi lá, né, que eu vi lá o stalkei você, achei bacana o movimento. Segue lá, que é Maio, corta... Furtacor. Onda Furtacor Brasil. Aí eu percebi que lá onda. Porque o Maio é o nacional. Isso, então a gente eu achei interessante. E me interessou, né? Que eu vi só 4%, né, arredondando, são homens que consomem o conteúdo de vocês, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Primeiro falasse lá o que é uma coisa ou outra, qual é a importância disso. E aí eu queria que você falasse
Porque eu tô tendo uma aula aqui, tô feliz pra caramba. Você tá feliz também? Tá vendo? Faz sua parte, vamos propagar esse conteúdo, porque é importantíssimo. Demais. Porque, Sim, dá seu gente, like, ó, compartilha. a gente fala tanto a porque- expansão de consciência. Cara, isso é expansão de consciência, é você Exatamente. aprender algo De utilidade e colocar pública, em né? prática. É sobre aprender e colocar em prática. Só conhecimento não adianta. Mas você pega esse conhecimento, vai codificar em ações que vai ajudar aquele meio que você está vivendo e ajudar você também, lógico, né? E desmistificar. Sim. Exatamente. Porque os mitos Sim, são redomas. exatamente. As redomas nos paralisam. Exatamente. E as redomas. E a romantização também, né, da maternidade, Sim, né? Porque sim. tem uma romantização. Então vamos lá. Você falou de uma coisa que eu chamo você. O que é isso aqui? Você falou que tem que juntar uma. Como é que é? O pré-natal fisiológico. Fisiológico Explica com pra nós então. psicológico. O que é um, o que é outro e qual a Então. importância de juntar isso aí? O pré-natal obstétrico é esse que a mulher vai todo mês, né? Tem mulheres que precisam ir 2 vezes ao mês, né? Depende. É porque às vezes algumas Se ela tem mulheres alguma podem questão- ter algum histórico, por exemplo, de uma hipertensão. Isso, eu ou mesma às tive. vezes no primeiro trimestre Não, mas teve a partir nada, do pode ser no segundo, segundo ou pode ser no exatamente, terceiro. exatamente. Aí ela vai no pré-natal, 2 vezes ao no seu mês, próximo ou à semanal. unidade do seu território. Isso. E vai ter os agendamentos. Primeira coisa que vai acontecer, ela vai colher um exame, que é a triagem, que ela faz um STORCH, que são vários exames para descartar sífilis, citalomegalovírus, rubéola, HIV e várias coisas. Aí você já começou o seu pré-natal. Exatamente. Se você tiver gêmeos, você já é candidato a alto risco. Se você tiver hipertensão pregressa, você é candidato a alto risco. Se você for jovem demais também. Bem, se você for se adolescente, você- como eu, né, que eu tive com Sim. 16, também alto Sim. risco. Se você tiver mais de 30 e poucos, né, quase 40, também é alto risco. Né? Mas de qualquer Diabetes. forma, diabetes, exatamente. Diabetes Geralmente é gestacional. desenvolvida por conta desse alto risco, né? Mas ele é um acompanhamento, assim, de uma forma geral, mensal. E aí eles vão medir o tamanho do bebê, vai fazer exames. Por exemplo, se a mulher desenvolver uma anemia, vai ser acompanhada, ela vai tomar vitamina, ela vai ter acompanhamento do que ela deve se alimentar, sim. né? Como ela está procedendo, que tipo de atividade ela pode fazer ou não, o que ela deve fazer ou não, tudo pela questão fisiológica, biológica, toda a questão física. Né? Existem obstetras que fazem, aprofundam um pouquinho? Sim, existem, que perguntam como é que está seu relacionamento com seu esposo, como é que está a sua vida conjugal, é o seu primeiro filho, mas existem obstetras e gineco que nem olham na sua cara, entendeu? Infelizmente existe. Né? E aí o pré-natal psicológico, que é esse, dessa nossa parceira, que é a Alessandra Reis, que ela é uma das idealizadoras, né, do método Arras. É um pré-natal que é feito com uma psicóloga especialista na área, que foi essa formação que eu fiz com ela. que é uma psicóloga perinatal. Sim, exatamente. Que aí o que a professora Alessandra fala? Que é como se fosse uma vacina psíquica. Eu achei isso fabuloso. E é realmente uma vacina psíquica, porque ela evita. Então, é diagnosticado, não diagnosticado, é preventivamente, ali se a mulher tem ou não predisposição para desenvolver uma depressão pós-parto. Sim. Né? A gente aplica algumas escalas, a gente tem uma escala específica que ela é bem eficaz. Ela, na rede pública, qualquer profissional da rede pública da área de saúde pode. Ele tá falando de cuidar da mente, velho. Exatamente. Você falou, então voltar só pro físico, e a mente, como é que tá? Exatamente. Ou ela pode até ter já uma questão fisiológica Sim. que Também favorece possa, ainda isso, mais também. a questão psíquica. Porque tá tudo junto. Ou a aconteceu questão comigo. psíquica que vai desencadear uma Exatamente. questão E da fisiológica. Eu sou diabética. Então, Sim. fui uma gestante diabética. Então, sim. Então, foi uma gestação de alto risco. De alto risco. Exatamente. Então, assim, eu brincava que toda semana eu tinha alguma coisa. Ou era a obstetra, nutricionista, Exatamente. fisioterapia 2 vezes na Exatamente. semana. Exatamente. Aí depois voltava, eu ia no endocrinologista, então eu ia 2 vezes ao mês no endocrinologista. Sim, para poder E aí, no segundo, ter esse controle. E aí, mais pro final da gestação, não lembro com quantas semanas ali, eram 2 vezes na obstetra. Então, às vezes, era saindo. E aí vem a pressão social, porque eu trabalhava. É. E o olhar das amigas, né? Essa mulher sai do médico. Porque quando Tá eu era fingindo, gestante, né? eu era assim, assada. Então, mais isso pro peso
emocional da gestante. E aí o pré-natal psicológico também te dá uma base nesse sentido, como ela falou, né? Suporte, né? Um suporte, porque aí acaba que você tem resposta, você tem respaldo, porque você não se sente tão vulnerável, porque na verdade a gente se sente muito vulnerável, Exatamente. né? E uma outra coisa que o pré-natal psicológico faz é esse rastreio dos riscos e das proteções que podem trazer, né? O que protege uma gestante? E o que coloca essa gestante em risco para o desenvolvimento de uma depressão pós-parto? Depressão, que são os fatores de risco que de é proteção. aquilo que a gente começou que a ela falar já falou, que no início. Citou aí, que foi muito bem, que foi muito apropriado, né? E aí a psicóloga, a profissional tem que estar muito sensível a isso. Dentro dessa formação, a gente tem todo um protocolo. Né? Então, a gente segue literalmente aquele protocolo, a gente aplica várias atividades, inclusive chamando o pai, chamando a avó, chamando a rede de apoio. Para orientar. Porque o que falta para nós? Conhecimento. Entendeu? Como você fala, para expandir a mente dessas pessoas. Para acolher e não julgar. Sim. Entende? E às vezes você pode tanto ter o psicólogo, né, já encaminhando para um acompanhamento psiquiátrico Sim. ao longo da gestação, Sim. que é o que nós temos lá, o ambulatório da saúde mental materna, no Sim. HMIB. Temos a doutora Maria Marta, né? Temos esse projeto da psicóloga Alessandra, que é da rede pública e é pós-doc nisso. Então, se você quiser ter mais informações, hoje, na Secretaria de Saúde, nós temos um curso que foi idealizado pela Subsecretaria de Saúde Mental, né? E montamos esse curso que chama Parto do Princípio, que está voltado para os profissionais. Então, nisso tudo que a Rita já disse, que a Ângela comentou, você vê que foi um pré-natal muito bem assistido do ponto de vista fisiológico. Foi mesmo. Exato. Mas poderia não ter tido nada do ponto de vista psíquico. Exatamente. Certo? Porque, assim, de tudo que ela trouxe, os fatores de riscos eram bem pequenos. Mas isso não a isentou de vivenciar. E hoje Até pelas mudanças hormonais, né? Exato. E hoje eu avalio que também vem aquela questão, né, de novo, o tabu acerca do bem-estar, de saúde mental, de um modo geral, né? Eu percebo que eu já estava num quadro depressivo antes de engravidar. Mas é aquela velha história, né? A gente fala, vai passar. Não, é só cansaço isso. E com o filho, agora é que vai passar mesmo. Não, aí vem aqueles você vai ter toda uma discursos. motivação. E aí vem aqueles discursos, aí eu tinha insônia durante a gravidez. Não, aproveita para dormir agora, porque depois... Então vem aqueles conselhos assim, né? Mas é isso, eu via que eu já estava jogando há muito tempo para debaixo do tapete. E aí depois não foi possível mais segurar isso. Então, por isso que me motiva muito essa causa de trazer essa informação. E por que não foi mais possível varrer para embaixo do tapete? Porque as alterações fisiológicas, por si só, já arremessam as nossas questões psíquicas. E tudo aquilo que não foi bem trabalhado, não importa ao longo da fase das nossas vidas, no puerpério vai eclodir. É muito importante você falar isso. Porque isso eclode. Também é fisiológico. Exatamente. Também. Então, por exemplo, já devia ter algo ali que já vinha, mas volta na onde? Na nossa autoexigência. Na nossa dificuldade em parar para olhar um pouco para a gente mesmo. Isso eu digo, inclusive, nós que somos da saúde mental. Sim. Porque nós também temos muita resistência. Nós estamos imunes, né? Entendeu? E nós não podemos esquecer que somos uma população que ainda não tem a dimensão do que foi a pandemia do Covid. Sim. Nós vamos precisar aí de mais uns 10 anos para colher tudo isso. Então, é muito importante. Vários casais, né, Rita, entraram num grau de estresse no momento da pandemia. No momento da pandemia, nós nem sabíamos. E as gestantes que tiveram os sintomas, e os bebês. Então, de uma certa forma, e aí eu realmente recomendo fortemente quem se interessar por questões do pré-natal psicológico, né, Rita? Nós temos uma bibliografia gigante e hoje temos várias teses e dissertações de mestrados orientadas pela professora Alessandra. Só você jogar no Google Acadêmico.
A Raiz. Ou entra lá no Instagram de vocês, que e é o tem o Instagram da né? Alessandra, que eu queria também citar, que eu acho que Sim. está falando muito dela. A Raiz. A Raiz, eu acho. Né? Mas tem o da Onda, e como ela está dentro do nosso coletivo, vai ficar mais fácil. E outra coisa, dentro do Mãe de AZ, que é o nosso podcast, a gente tem um episódio com ela. Sim. Bom, segue lá então, gente, ó. E uma outra coisa também que eu ia sugerir, essa diferenciação do blues pós-parto, depressão pós-parto e psicose puerperal, mas em especial blues pós-parto e depressão pós-parto, tem também lá, nós fizemos uma live, né, Rita, com a Laura, num desses nossos anos, onde a gente fez uma live fazendo essa diferenciação. Eu sei que eu tô muito feliz hoje que eu aprendi muita Desculpa, coisa. tá, gente? Eu mexi no celular porque hoje é aniversário do meu esposo. Não. E a galerinha tá toda lá, mãe, que horas? Então já manda um salve pro seu esposo aí, ué. Beijo, meu querido. Feliz aniversário. Fala o nome dele, todo mundo saber. Vocês querem mesmo saber? Lógico, Amsterdã. Sério? Aí, ô, Amsterdã, feliz aniversário, energias positivas pra você, meu jovem, que seja um novo Parabéns, é um paizão, viu, gente? O nome dele tem que É saber, um paizão. Amsterdã. Babão. Gostei, era um bom Ou demais. seja, a gente conseguiu, acho que nessa conversa, trazer muitos pontos importantes, sim. né? E eu ia recomendar também, fortemente, porque tem gente que gosta da leitura, né? Nós temos esse livro, que é uma coleção sobre a parentalidade, eu até trouxe, né? Que é da Daniela Tepperman, da Thaís Garrafa e da Vera Iaconelli, né? Amo Porque Vera Iaconelli. ela tem, inclusive, uma tese de doutorado sobre infanticídio. Então, é muito conhecimento. E eu acho que o nosso Instagram, da Onda Maio Furtacô Brasília, tem não só todo o material de tudo que a gente fez ao longo dessas outras campanhas, né? Mas tem também formas de você deixar uma mensagem. Eu me interessei muito sobre isso. Né? Pode acompanhar as lives que estão sendo realizadas. Hoje nós tivemos uma live maravilhosa. Tivemos a primeira, né? Vamos ter mais 3. E outras atividades todas as que vão terças-feiras. acontecer, né, E assim, né, gente, que eu venho falando, pessoal, propaga o conhecimento. O mundo não tá legal. Você tá fazendo sua parte? É só divulgar. Eu falei um material maravilhoso das meninas Mãe de AZ. Temos aqui o Universo Como Pode Melhorar. Tem N conteúdo, só que você tá fazendo sua parte. Compartilha aquilo que você vai entender que vai fazer contribuição pro outro, né? Acho que isso é bacana. A ação, lembra? A ação que faz a coisa acontecer. Só o mental não adianta. Só ler também não adianta. Tem que transformar isso, codificar em ações. Em ações. É isso que vai fazer a gente transformar e criar um mundo melhor. Acho que é a grande questão. Mas eu quero, antes de encerrar, de falar um pouquinho da importância, do ponto de vista de vocês, dos homens participar mais desses movimentos. Nossa. Igual eu falei anteriormente, só 4% eu achei muito pouco. Fala um pouquinho sobre como é que vocês pensam sobre isso. Muito pouco. E eu acho que nós temos ainda que falar, porque nós falamos o tempo todo das mães, né? Mas a gente tem uma temática que valeria. Aí é uma outra conversa, né? Que é a depressão pós-parto paterna. Nós temos um autor muito importante que é o Missonier, né? E a gente tem nesse momento, eu digo isso aqui olhando para a câmera, nós temos vários homens que também não estão bem. Às vezes a gente vai muito do 8 ao 88, sabe? Porque o pai antes não era presente. Não, hoje nós temos uma lei, que é a lei do acompanhante, que é de livre escolha da mulher a presença de alguém durante o parto, né? E hoje nós temos lá, porque nós estamos lá, e tem muitos pais como os acompanhantes, muitos pais que são presentes, mas também nós temos muitos pais que também não estão bem. São ausentes, E né? que aí, como a mãe não está bem, ele também não pode se dar o luxo de dizer que não está bem. Mas nós temos pais que não estão bem. E próprio o homem, né? Não vou falar que estão mal, né? A cultura, né, Tiago? Eu acredito assim, que falta conhecimento. Né? A gente tem vivido aí uma mudança, né, das mulheres. As mulheres estão muito autônomas, né? Tem todo esse movimento feminista
que eu acho muito positivo, desde que os homens estejam Incluídos. inseridos, né? Porque, por exemplo, eu tenho 3 homens na minha vida, 2 filhos e um marido. Então, para mim não dá, né? Meu marido me deixou aqui na porta, e provavelmente ele vem me buscar. Então, assim, ele me proporciona também estar aqui com vocês, me apoia, né? Hoje é aniversário dele, podia muito bem falar, poxa, não, hoje nós vamos fazer outra coisa, né? E não, né? Exatamente, não, ele apoia. Então, assim, depende. Sabe, depende. Eu acho assim, os homens estão um pouco assim largados, e o que a Denise falou, existe a depressão pós-parto dos pais, dos homens. Existe todo um acompanhamento, e existe também o que você falou, o homem não pode sentir. O homem foi criado, a geração de vocês. Pode chorar. Exatamente. Existe o luto. O homem não chora, Homem não não pode isso. Eu falo assim, gente, a pior coisa que existe na vida. Tem que dar aí conta é um de interessante tudo. ponto de vista. A pior coisa que existe é o tal da conta. Exatamente. Um dia eu tava com a pessoa, eu dou conta. Eu falei, cara, bota a cabeça, você não precisa dar conta, irmão. Vai, não deu, Faz o que é para. possível. Porque assim, parece que você tem que carregar tudo, tem que até o final, vai morrer por isso. Não é. Não é verdade? Não é, e os papéis hoje estão muito diversos, né? Às vezes o homem não é mais o provedor financeiro, mas ele às vezes é o provedor emocional, ele é a base, o pilar. Entendeu? Então, assim, é caminhar junto, é oferecer, é perguntar, é dialogar, compartilhar. Eu falo que eu fiz programa há vários anos, né? Igual eu falei pra vocês na rádio, e é até engraçado, que minha esposa ficava bem assim, meia zangadinha, né? Que ela fala assim, pô, você só recebe mulher, as mulheres estão mais abertas a esses temas, né? Porque eu falo assim, até pra nós é meio complicado. Pra mulher, assim, eu acho que a mulher tem essa expansão mais ampla, ela consegue compreender e fazer mais coisas, a gente é muito raizado, limitado, né? Tipo assim, mas é mudar, cultural, ser né, assim, Thiago? aquela coisa toda, né? É cultural. Então, assim, esse acolhimento dos homens também é super importante. Né? Se não fosse o marido da Andy, como seria? Se não fosse o meu, me apoiando nessas depressões. Se não todas fosse que eu o tive. meu, que está Se com não fosse filho. o dela. O padrasto dela, né? Você vê? O padrasto Longe, dela. né? Não, exatamente. eu fiquei muito interessada em conversar com ele. Né? E, Então vamos gente, acolher os homens. E outra coisa, Thiago, pegando o gancho do que a Rita trouxe, que eu achei de muita propriedade. Do mesmo jeito que nós estamos falando do pré-natal psicológico, toda a saúde mental materna importa, toda a saúde mental paterna importa também. Só para você ter uma ideia, hoje uma mulher, se ela perder um bebê, ela tem um tempo para vivenciar esse luto. E o homem? Aí nós temos uma outra tese fantástica. Isso, até o final do mês de maio, a gente vai ter uma live sobre o luto. Eu estou muito feliz, porque eu aprendi muita coisa hoje. Vamos acolher os homens, né, Thiago? Vamos acolher. Primeira coisa, tem que se autoacolher. Primeira coisa. Autoacolhimento. É isso mesmo. Se permitir. Né? E reconhecer, como eu falei pra vocês, quando não dá, beleza, ok, vida que vai seguir. Não é fraqueza. Não é fraqueza, tá aberta a buscar esse profissional. Sim. Todo o dinheiro que você investe, cara, em saúde mental é investimento. É verdade. Porque se você não tá bem mentalmente, você não consegue fazer escolhas que vão ser maior contribuição para você no seu dia a dia. Exatamente. E eu falo que o estado consciente para mim é isso. É eu entender o que é contribuição e fazer aquela escolha que vai ser maior contribuição. Que é sobre isso, a gente fala a mudança em arte. E é isso, é partir da gente pro todo, né? Quando a gente fala de uma expansão, é isso. É olhar para você, dali vai a harmonia com seus filhos, com seu marido, com o seu negócio, com toda a sua família e assim por diante. É verdade. E isso é uma coisa importante, é bacana, né? O seu esposo também. Porque o homem tem muita questão de dar o pé. Né? O treino não tá legal, Exato. vou dar um pé, né? E eu acho que não é sobre ser companheiro, né? E aí, é será ter um ser por humano quê, ali, né, vamos Thiago? acolher. Imagina Vamos isso entender quando isso, você né? tem um filho atípico. A grande maioria Eu imagino, não eu dá falo assim, conta. um exemplo- Né? E o meu esposo está lá. Eu firme falo direto, o maior exemplo e que o pai forte. deu pra mim foi a minha mãe era alcoólatra, e é alcoólatra, né? Porque não existe isso. Sim. E aí um período a gente buscou tratamento, ela ficou internada e o povo espantava, porque meu pai era o único esposo que estava lá. Era o contrário, as mulheres estavam lá. Sim. E o que ele me ensinou foi isso, falei, cara, não precisa nada sobre dar o pé, é sobre estar ali junto, vamos acolher, vamos vivenciar. Sim. Né? E Se eu tô ele bem- buscou o tratamento, né, para Então- ela. E quando a gente está falando de uma questão de um casal, né? E uma mãe que está nesse sofrimento mental, poxa, tem um filho ali, ou seja, deveria ser olhado Ser como humano tem nada a ver, né? um projeto comum, É né? verdade. E eu, pelo menos, tenho a sorte, e acho que vocês também, de termos parceiros que olham, né, para os nossos filhos, para essa questão da parentalidade como um projeto comum. É verdade. Então, se você não está bem, Angel, esse nosso projeto não anda. Ou seja, nós temos uma filha. E que a parentalidade está Então- para bem além
da conjugalidade. Exato. É verdade. vai E da além. construção dos papéis parentais. Porque Exato. Tanto que não existe filho, né? tornar-se Nem mãe. ex-pai, nem ex-mãe. Pode Então, ser ex-pai, sim. mas agora ele não existe. Então, ele, né? Filho, e vou falar uma coisa pra vocês: filho adulto é mais filho ainda. Gente, é incrível. A gente fala, nossa, não vejo a hora de passar essa fase, filho crescendo. Ai, gente. Meninas, sim, eu tô muito, muito feliz mesmo, bacana, né? E a gente também, Thiago. E A gente também. segue lá, pessoal. Até que campanha? Vamos lá. Fala Tanta assim. coisa. Onda. Onda. Furtacor, Brasília. Bacana, show de bola. E é muito fantástico mesmo. Eu acho que isso é expandir a consciência. Você vir aqui aprender, caraca, eu não vi isso. Mas como é que eu posso fazer isso no meu dia a dia? Como é que eu posso aplicar isso? Como é que eu posso propagar isso, né? Pra gente ter um mundo melhor, mais humanizado, compreender. Agora eu fiquei na dúvida de uma pergunta do Axis. Sim. Mulher grávida pode fazer barra de Axis? Pode, e já atendi várias, porque ela é uma técnica energética de liberação de estresse, né? Então eu já tive a possibilidade de atender grávidas, inclusive já final de gestação. Então, Que para bom. sua esposa, quando vocês estiverem vivendo esse momento, é uma Eu já tô já, né? Eu ferramenta- já tô já aqui. um momento Aqui Esse você já Só não tá. faço, só não faço. Você já eu tá tô aqui, Eu ó. achei que ia acabar com 9 meses, mas tem uns 20 anos já. Eu tô sentindo que o Thiago, ele realmente está Ele vai vivenciando um testar. casal grávido. de... Exato. Entendeu? Ele E tá outra mesmo. coisa, inclusive, e também já tive a possibilidade, e eu tive um projeto, mas acabou, enfim, não prosperando. Mas atendi, inclusive, mulheres na fase de amamentação, enquanto elas amamentavam os seus filhos. Eu gostei desse Porque relato. Nossa. eu tive um capítulo muito delicado também na minha maternidade, que foi a dificuldade com a amamentação. A gente conversa no outro momento. Mas enfim, e aí é isso na época, quando eu conheci essa técnica e recebi dos benefícios, né? Essa vontade de atender essas mães que estão em dificuldade. Porque Legal. é um momento de relaxamento para a mãe, a gente sabe. E de conexão, né? De conexão. Então, enquanto ela está ali, porque não precisa, ela está numa cadeira de amamentação ali, né? A profissional, ela tá quietinha, só tocando os pontozinhos da cabeça. Aquela mãe vai se acalmando, ela vai relaxando, E ela isso vai passar pro bebê. automaticamente passa pro bebê. muito Então, legal. essa mulher ganhou na loteria. Aí, ó, tá vendo? Eu falei pra você. Eu falei pra você um prêmio. Outra coisa que é importante, Thiago, pessoal. Que astral bom. Quem puder, lógico, né? Se você puder, contrate uma doula. Eu entendo que é um investimento para o momento da gestação. E a Igual eu falei. consultora de amamentação também. Essa eu não sabia. Não, consultor de alimentação também. Sim. O FB, Por favor. o FB, pessoal, Por tem favor. cursos de doula. Então, eu falei pra vocês, eu sei que lá eles fornecem gratuitamente doulas, que faz o estágio ali. Eu acho que é importante. É o que eu falei, a gente vive na sociedade que é o quê? A criança. E a gente esquece o ser humano mãe. Né? Eu vou visitar a criança, não vou visitar a mãe. Igual você falou, não vou lá ajudar aquela mulher, vou lá presentear aquela criança, né? Vamos mudar esse olhar, vamos acolher. E se essa mulher tá bem, ali né, que a gente fala, é a raiz da família, né? É a raiz. A criança vai ser boa, É verdade, os Thiago. filhos, o relacionamento. É sobre a gente cuidar um do outro. Eu acho que é sobre isso. Né? E o consultor em amamentação, a gente realmente precisa Eu sabia. de ter os Já fica o profissionais. convite para o próximo programa. Tem muito Já tempo tem, que eu já gostei. Esse tem. tema é espetacular. Porque assim, nós na rede pública temos, além da rede de banco de leites, nós temos um curso que é o IAC, que é a Iniciativa Hospital Amigo da Criança. Então eu faço parte, eu dei uma aula lá sobre aspectos emocionais, amamentação. E além disso, nós temos a tutoria do aconselhamento e amamentação. Então tudo isso que a gente faz tem um embasamento na teoria do aconselhamento e no manejo. Então é muito importante porque essa questão da amamentação hoje, tomar muito cuidado. Porque infelizmente nós temos profissionais que não são profissionais formados. Gente, vamos ajudar. Vamos ajudar. Se inscreva no canal, curta, deixa o comentário e vamos propagar essa informação. Conhecimento é poder e você pode ajudar a humanidade propagando esse conhecimento, né? Vocês estão preparados para a pergunta final? Tem uma pergunta final para cada um aí. Primeiro, Denise, eu estou muito feliz de receber você aqui. Parabéns. Ela estava com maior medo, né? E ela fala bem, ela tem muito conhecimento. Muito. Professora. Fiquei animado a ouvir ela assim, caraca, ela fala de uma forma assim E muito mansa, bacana, né? legal. É gostoso de ouvir. ela Parabéns, falar. você é um ser de realização, né? Não tem Ela medo. é. Que bom demais. É mesmo. Então quem quer começar com a pergunta? Começar com você, Denise? A pergunta? Pergunta final?
Vamos lá, Denise, a pergunta final é o seguinte, ó. O universo, como pode melhorar? O universo pode melhorar com uma motivação em prol do ser humano em todos os momentos da sua vida, desde a vida, da concepção da vida, até o final. E para isso, toda a saúde mental materna importa. Bom demais, gostei. Rita, o universo, como pode melhorar? Então, a Denise falou de olhar para o ser humano, eu vou falar do olhar para si mesmo. Vamos nos olhar, vamos desenvolver o autoconhecimento, O autocuidado. né? O autocuidado, liberar o amor próprio. Porque a partir desse momento, quando a gente começa a se perceber, a gente começa a perceber o outro. Aí a vida fica muito legal, fica muito mais fácil, né? E como Denise falou, saúde mental importa, eu vou falar saúde mental, direito de todas e todos. Porque uma mãe saudável, ela vai, com certeza, propagar isso para toda a família e para a sociedade no geral, trabalho, para todo mundo, né? E é muito isso, né? A minha cura é a cura do outro, né? É sim. Vou me curando, Com me curando do certeza. outro. Porque vou mudando meu comportamento e Sim, meu olhar, né? Exatamente. E eu lembrei que eu estava assistindo uma aula do... Estou fazendo curso com centros mediadores. Você está tendo aula de comunicação não violenta, né? Ah, eu e é amo. interessante que o cara falou um exemplo assim, que uma pessoa perguntou para ele, não, eu estava com a minha esposa, e eu estava rapando lá, e eu fiquei nervoso porque ela estava jogando água, e eu falei para ela não jogar água, porque o móvel ali é muito frágil, ia estragar, não sei o quê. E aí foi questionando a pessoa, tá? E no ponto falou assim, quem é mais importante para você? O móvel ou a esposa? Cara, a esposa. Não tem coisa, cara, que não vale a pena nem você. Não vale a pena nem você falar. É, tipo assim, vai. Não, você tá preocupado? Então você tinha que jogar água menos água e fazer, ou se não fazer. Né? Então foi interessante isso, que eu achei bacana pra caramba. Ângel, então vamos lá, tá preparada? Vamos lá. Bom demais, né? Ângel, o universo, como pode melhorar? Universo que se requer para que mais e mais mulheres acessem o cuidado, primeiro de tudo, o seu autocuidado, para que então, percebendo que precisam ou que é o momento de receber o cuidado de outras pessoas, elas possam ter esse acesso, né? Então, que tenhamos por nós mesmas mais amor, reiterando o que a Rita falou, que é o ponto de partida. É você fazer a escolha por você, é você olhar para aquele quarto escuro e falar, aqui eu não quero ficar mais. Então, o que se requer para que mais e mais mulheres se despertem nisso? Olhem para esse quarto escuro e falem, não, quero luz, por favor, aonde eu abro a janela, aonde eu abro, aonde está a porta para que eu possa sair daqui? E que encontre, assim, ali do outro lado, então, pessoas que estejam com as mãos estendidas para recebê-las. Que mais é possível? Meninas, muito obrigado pelo conhecimento, foi muito bacana, espero que a gente possa propagar esse conhecimento que é importantíssimo, tá? E energias positivas para vocês aí, sucesso, eu sei que é um projeto, obrigada. é uma onda que só vai aumentar. Amém. Cada dia mais. Com certeza. Galera, é isso aí, foi mais uma edição do nosso Universo, como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Valeu, um abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.